Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos aqui pela espiritualidade amiga que o representa junto de nós, a fim de que a nossa noite de estudos e reflexões possa ser bastante proveitosa a todos que aqui estamos, encarnados ou não. Antes de iniciar, como sempre, eu gostaria de agradecer na pessoa do Fábio o convite que nos foi feito mais uma vez para estarmos nessa casa que temos tido a grata alegria de frequentar já há tantos anos, quando a gente estava até começando nessa seara de palestras, de reflexões, já aqui estivemos e desde então, quase que anualmente, temos estado aqui sempre com essa imensa alegria, pelo carinho com que somos recebidos. É um caminho que, é um caminho rotineiro para nós, já que a Casa da Prece, onde nós temos as nossas atividades mediúnicas, fica a metade do caminho aqui, entre São Carlos e Descalvado. Então, todas as semanas, a gente toma essas bandas para cá e, vez por outra, a gente se estende e chega até aqui ou passa por aqui, seguindo para outras atividades também. Então, que a gente possa entrar nesse clima de alegria, que é o clima por meio do qual nós buscaremos aqui vazar as nossas reflexões nesta noite. O apóstolo Paulo, por volta dos seus 30 anos, era, digamos, um prodígio. Era uma daquelas grandes promessas daquele povo, tendo já conquistado quase tudo o que ainda hoje as criaturas perseguem de maneira tão intensa, de maneira tão ardorosa. Aquilo que constitui a preocupação de incontáveis almas encarnadas no mundo ainda hoje, por julgarem essas almas que isso lhes trará a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, ele já havia alcançado por volta dos seus 30 anos de idade. Não possuía apenas a juventude que ainda o caracterizava, também a beleza física. Possuía ele o intelecto cultivado, portanto, uma vasta cultura conseguida nas melhores escolas do seu tempo. Tanto aquelas entre o seu povo, estudando com alguns dos maiores mestres de então, dentre eles Gamaliel, como também as escolas atenienses. Na sua cidade natal, Tarso, existia uma dessas escolas, existiam ali alguns mestres da filosofia grega, oriundos de Alexandria ou da própria Atenas, que também estiveram envolvidos no esmero, no cultivo daquela inteligência luminosa, que se traduzia, portanto, além da cultura, também em uma profunda eloquência, numa capacidade única, singular de argumentação. Então, também nesse quesito, ele havia alcançado culminâncias, do ponto de vista da ilustração do seu raciocínio e do seu pensamento. Mas não somente isso. Até em decorrência dessas suas capacidades, disso que havia cultivado, ele havia alcançado também proeminência, destaque, prestígio, influência. Por isso, nessa altura da sua vida, já estava sendo preparado ou estava prestes a se alçar a alguns dos cargos de mais importância no maior tribunal do seu povo. Aquele que era responsável não só pelo aspecto religioso, mas também pelo aspecto legal. O Sinédrio, ele centralizava essa direção, digamos assim, do povo, tanto do ponto de vista religioso, por meio das interpretações, dos contatos ali com aqueles que trabalhavam no templo, muitos dos que faziam parte do Sinédrio eram saduceus ou sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles que estavam mais envolvidos com o funcionamento do templo, mas também eram os responsáveis pela deliberação das leis, das punições e tudo mais que dizia respeito à legislação, à administração daquele povo. Então ele, por conta de todas aquelas habilidades e capacidades que ajuntava, já se projetava como a grande expectativa para o porvir, uma espécie de condutor mesmo do povo que vinha sendo trabalhado e já naquela idade, ainda tão novo,
manifestava um imenso potencial. E não somente isso. Não bastasse a juventude, a beleza e o vigor físico, não bastasse a cultura, o brilho do intelecto e eloquência, não bastasse a proeminência social em termos de influência, de prestígio e reconhecimento, também contava ele com muitos recursos monetários, oriundos do seu pai, que era um grande comerciante de tecidos naquela região do Oriente Médio e ali no entorno do Mediterrâneo. Seu pai havia feito fortuna, possuía caravanas e mais caravanas que percorriam aqueles desertos, aquelas areias escaldantes, vendendo tecidos caros, materiais ali, ornamentos que haviam proporcionado então àquela família um montante bastante considerável de recursos monetários. Então, o que mais faltaria em termos de conquistas do ponto de vista do mundo para esse jovem? Fortuna, prestígio, juventude, beleza, reconhecimento, aplausos, o que ainda faz a preocupação, o que ainda constitui as buscas centrais de uma imensa cópia de criaturas encarnadas, esse jovem já as possuía todas reunidas. Essa era a condição em que encontramos Saulo de Tarso quando nos é apresentado na obra magna de Emmanuel, intitulada Paulo e Estevão. Mas, como nós sabemos, ou creio que muitos aqui sabem, sua vida estava para sofrer uma reviravolta. Daquelas reviravoltas assim de 180 graus mesmo, virar de pernas para o ar. Porque ele inicia um movimento de perseguição ao cristianismo nascente, aos primeiros seguidores, conhecidos então como homens e mulheres do caminho. O nome de cristãos ainda não havia sido cunhado ou proposto, mais tarde seria por Lucas e Paulo, o próprio Paulo já convertido à cataria. Mas ele inicia um movimento de perseguições, passa por uma série de decepções ali, principalmente envolvendo o seu casamento, com o qual ele guardaria assim ele guardava muitas expectativas, muitas esperanças, porque faltou mencionar isso. Além de todos esses recursos que ele tinha uma belíssima companheira, uma alma nobre que estava ao seu lado e depositava imensas esperanças quanto a esse casamento, quanto à família que formaria com ela. Mas então, os mecanismos da vida, acionados pela sabedoria divina, começam a trabalhar e a convidar aquela alma a repensar por completo a sua vida. E mais importante, a sua pauta de valores. Ele descobre que o seu maior adversário, talvez do ponto de vista dos argumentos, aquele que foi conhecido como Estevão ou Gesiel, na verdade era o seu cunhado. E por conta dessa descoberta, ele como que desiste do casamento, depois tenta voltar atrás, mas quando tenta voltar atrás, a esposa já está enferma, tornou-se cristã e está prestes a desencarnar. Então a situação ficou ainda mais pior, dentro da perspectiva que ele considerava. E assim vê a amada noiva, Abigail, partir para o mundo espiritual. Isso o leva para uma condição de ainda mais ódio, de ainda mais revolta perante aquele Cristo e os seus seguidores. Porque ele projetava neles, então, toda aquela infelicidade que ele sentia. Por quê? Por mais que ele tivesse tudo aquilo que aqui nós mencionamos, ainda não havia logrado alcançar o que ele mais desejava. Paz, harmonia, uma certa estabilidade, tranquilidade interior que ele, por mais que buscasse, não encontrava, mesmo tendo todas aquelas prerrogativas do mundo. E aí ele buscava alguém ou algum movimento sobre o que depositar essa responsabilidade da sua infelicidade, da ausência de paz. E então ele elege os cristãos, o cristianismo como sendo os responsáveis pela sua infelicidade, especialmente depois da conversão de sua noiva àquela proposta. E então ele se entrega à sanha da perseguição.
fanático dentro de suas ideias, dentro de suas concepções de vida, do que fosse servir a Deus, ele consegue cartas, influente que era, dando-lhe pleno poder para perseguir os cristãos, mesmo além de Jerusalém. E sai em direção a Damasco, onde tinha um alvo especial, aquele que havia tido a ousadia de converter a sua noiva à mensagem do Cristo, chamado Ananias. Ele parte para Damasco e então a história é conhecida de todos nós, porque poucas transformações ou poucas conversões tiveram um impacto tão amplo na história da civilização ocidental. Porque é preciso entendermos o papel que Paulo teve na construção do próprio pensamento da civilização ocidental, sendo ele o grande responsável por integrar, por unir os três principais mundos de então, dos quais nós somos herdeiros ainda hoje: o mundo romano, o mundo helênico ou o mundo grego e o mundo hebreu. Fundamentalmente, a civilização ocidental está edificada sobre esses três pilares. O que herdamos da filosofia grega, o que herdamos do direito romano e de outros processos que o Império Romano estabeleceu, e o que nós herdamos principalmente no âmbito religioso da tradição judaica, que depois, da qual depois o cristianismo vai beber e vai seguir desenvolvendo. Como disse o próprio mestre: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, dar continuidade ao que iniciou lá com Moisés, ao que se iniciou lá com Abraão. Então, esses são os três pilares da nossa civilização ainda hoje. Tenho lido um livro recentemente, muito interessante, chamado Domínio, um historiador, se não me engano, britânico, americano, chamado Tom Holland. E, basicamente, a proposta do livro é, num olhar panorâmico, medir ou analisar a influência do cristianismo na formação, na própria formação de toda a civilização ocidental, para vermos o quanto essa influência é muito maior do que nós imaginamos. E Paulo é um dos grandes responsáveis por isso. Por quê? Ele transitava por esses três mundos e foi o grande responsável por conectar essas coisas, amarrá-las, dando essas bases para o entendimento do que o Cristo nos trouxe, mas também unindo o que de principal foi trazido por cada uma dessas dimensões, por cada um desses mundos. Então, essa conversão teria um impacto imenso na história da humanidade do porvir. Às portas de Damasco, ele se encontra com Cristo e reconhece, então, o equívoco em que se encontrava. Essa é uma das grandes virtudes dele. Uma vez reconhecendo-se em erro, não fica a lamentar, nem tão pouco a justificar-se, logo se propõe a recomeçar, a fazer diferente. Nem se detém no cativeiro da culpa. A culpa é importante até o ponto que nos desperta. Depois é preciso saiamos dela o quanto antes, para não nos determos no cativeiro em que ela acaba se tornando. Então, não se detém no cativeiro da culpa, também não busca os subterfúgios das fugas, mas é por isso, por aquilo, desculpas e mais desculpas, não se prende nisso. Olha para frente, para o futuro e indaga de Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Ali começava a reconstrução daquela personalidade, ou melhor, daquele espírito, e uma reconstrução de fato em novas bases, mudando até mesmo as suas pautas, a sua escala de valores, porque mais tarde ele registraria em uma de suas cartas: quem está em Cristo, uma nova criatura é. Se eu adentrei as fileiras do Evangelho, ou da doutrina espírita, que não é senão o Evangelho redivivo, e sou basicamente a criatura que vinha sendo antes, ainda não adentrei de fato a proposta, ou na proposta que o Cristo nos trouxe. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, começando pelas bases mais íntimas dos nossos sentimentos, passando pela pauta de valores, pelos objetivos e metas, tudo vai se transformando. É uma nova criatura de fato. E ali ele então inicia esse processo. Como sabemos, fica algum tempo ali em Damasco. O próprio Ananias, que ele foi lá buscar para matar,
é aquele que o recebe. Jesus envia o próprio Ananias para recebê-lo, e Ananias vai, não teme, né? Atende ao convite do Senhor, o acolhe. Ali ele participa da primeira reunião cristã como, de fato, um cristão. Ele havia participado da reunião na Casa do Caminho, mas ainda não o era. Participa ali e vai colhendo já algumas orientações de Ananias, que indica para ele, então, olha, procura o seu mestre de outros tempos, o Gamaliel, busca a sabedoria dele, ele vai saber te aconselhar melhor sobre o que fazer agora. E assim ele faz, depois de algum tempo em Damasco, algumas decepções que já vive ali, porque uma vez convertido ele já queria logo pregar a mensagem do Evangelho, falar de Jesus, e começa a dar de cara com a frieza, a indiferença das criaturas, os primeiros processos de perseguição, notando que a tarefa seria muito mais difícil. E então Ananias lhe traz a primeira grande lição, e que seria fundamental para a compreensão da tarefa que lhe estava reservada. Paulo, ou melhor, Saulo ainda, o Senhor te deu o ministério da sementeira, a tarefa da divulgação. Mas qual o primeiro passo, o primeiro movimento daquele que tem essa incumbência? Ajuntar sementes no mealheiro particular. E aí ele explica um pouco mais, dizendo de maneira sintética: a sua vida, Saulo, ainda não reflete minimamente o que você prega. E enquanto assim não for, o seu trabalho estará muito prejudicado. Então, seu primeiro e mais fundamental esforço é fazer com que a sua vida reflita de fato os novos ideais que você busca. Que os valores que você transparece da sua vida sejam de fato os valores que o Cristo apresenta como os maiores e mais importantes no seu Evangelho. Porque até aqui não vinham sendo esses os seus valores. Então você tem um trabalho de alinhar a sua vida à mensagem de que você se tornará arauto. E é aí que ele entende então que, sobretudo, naquele momento, o primeiro trabalho era um trabalho de natureza íntima. Ele vai buscar a sabedoria e os conselhos do seu antigo mestre, Gamaliel, e este, por sua feita, também convertido ao cristianismo, lhe indica: olha, fica um tempo no deserto, fica um tempo a meditar, a consolidar essa nova visão de mundo que você está depreendendo agora do Evangelho, que você está começando a compreender. E assim ele faz, fica por 3 anos no chamado Oásis de Dan, ali, né, nas proximidades de Palmira, que fica hoje na Síria. Findo esse tempo, quando ele sente por intuição e mesmo pelos conselhos dos amigos com os quais partilhava lá esse momento, Áquila e Prisca, ele resolve então voltar para Jerusalém. Ele resolve, enfim, facear novamente o mundo, porque até então ele só tinha tido aquele breve contato ali com as pessoas em Damasco, com a comunidade cristã, a pequena igrejinha de Damasco, e com alguns companheiros, alguns irmãos do seu povo, da sua raça, judeus, ali nas sinagogas de Damasco. Ele não havia alcançado até então quais as consequências do que havia acontecido com ele, junto aos seus amigos, junto à sua família, porque ninguém sabia, na verdade, muito ao certo, o que aconteceu com o grande e prodigioso Saulo. Onde está esse rapaz? O que foi feito dele? As notícias que corriam eram de que ele tinha enlouquecido, de que ele tinha ficado cego. Os seus servos não sabiam, não entenderam o que aconteceu com ele diante daquela visão que ele teve em Damasco. Então, eram as notícias as mais difusas, diversas, né? Muitos achavam que ele tinha realmente ficado louco, ele sumiu, desapareceu no mundo. Outros diziam, veja só que loucura, que ele havia se convertido ao Cristo. Imaginemos nós, os seus amigos, ouvindo essa notícia, seu pai, sua mãe. Então ele não sabia mais ou menos, ainda melhor dizendo, o que havia acontecido, quais as consequências daquela mudança de vida, né? Primeiro que as pessoas não sabiam de fato o que tinha acontecido com ele, aqueles servos que o acompanharam na viagem sabiam mais ou menos, mas não tinham ainda ideia, todos que o conheciam, do montante ou da dimensão da sua transformação. Então ele se propõe a voltar para Jerusalém, para ali encontrar os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos,
mais especificamente Pedro e os outros que coordenavam a Casa do Caminho, mas ele também aproveita para reencontrar alguns amigos, dentre eles Alexandre, que era um dos seus principais amigos daqueles tempos antes da sua conversão. E quando ele busca Alexandre, é que ele então vai ter um choque de realidade. É que ele vai compreender melhor a magnitude da mudança de valores, dos sacrifícios, das renúncias que estão envolvidos no processo de aderir ao Cristo e ao seu Evangelho. Porque o Alexandre, a priori, até sonda um pouco, para ver se os boatos eram verdadeiros ou não, se tudo aquilo era invenção a respeito dele, se ele se mantinha o mesmo Saulo de outros tempos, mas aí o Alexandre vai notando que parece que os boatos eram verdadeiros, que ele já não era mais aquele mesmo Saulo, que ele parecia ser agora mesmo um cristão, por mais espantoso que isso pudesse parecer. E então esse amigo Alexandre descreve o que aconteceu. À medida que aqueles boatos foram se consolidando, que ele teria realmente se convertido, uma ordem de prisão foi apresentada, foi ordenado que Saulo fosse encontrado para ser preso, aquele que era um traidor da pátria, um traidor da lei de Moisés. O seu pai vivia em depressão, um profundo desgosto, tanto pela falta de notícias quanto por essa aparente conversão. Sua mãe, inclusive, havia chegado a desencarnar. Sua irmã, juntamente com seu cunhado, havia mudado de Jerusalém de volta para a Cilícia por conta dessas notícias todas que corriam. Então, a sua família, de um modo geral, seus amigos, sentiam-se envergonhados. Afinal de contas, aquele garoto prodígio, aquele em que depositávamos tantas esperanças nas grandezas e triunfos do mundo, de repente se torna justamente aquilo que nós mais combatíamos, aquilo que nós mais desprezávamos, muda assim tão radicalmente a sua proposta de vida, as suas buscas, os seus valores. Então, Saulo começa a ver um preço de ser fiel ao Cristo. Um montante de incompreensão, de não aceitação com o qual ele teria de lidar. Não compreensão daqueles novos valores, não compreensão de que o Cristo vinha agora sobrepor-se até mesmo a Moisés, dando continuidade ao que Moisés iniciara, mas avançando muito além. Então ele teria que estar disposto a lidar com tudo isso. E é então que nós separamos um trechinho aqui do diálogo que ele tem com esse amigo Alexandre, porque o amigo pergunta para ele em determinado momento: você não se arrepende disso? Olha o que você produziu, olha quantos males ou aflições você gerou para a sua família, para os seus amigos, inclusive eu. Você não se arrepende? E é então que Saulo ainda, fala que está disposto a pagar o preço de seguir ao Cristo, que compreende que não deixa de amar a nenhum daqueles, mas que agora o Cristo chamava a aquele ministério diferente, que por ora ainda não poderiam compreender. Por isso ele diz assim: os afetos da família e a consideração dos amigos eram, no mundo, minha única riqueza. Então ele já havia se pacificado internamente, depois daqueles 3 anos de reflexão no deserto, quanto à perda dos títulos, da posição no Sinédrio, da influência, dos aplausos, de todo aquele futuro triunfante, glorioso que lhe estava destinado se mantivesse aqueles caminhos de outrora. Pelo que ele fala aqui, ele já não considerava aquilo mais como uma riqueza. Outrora ele havia considerado. Outrora para ele a influência, os cargos, os números, o alcance importava muito. Mas agora aquilo, dentro da nova pauta de valores com Cristo, já não era mais importante. Mas ele ainda tinha esperança em conservar das riquezas de outros tempos, pelo menos a consideração dos amigos e os afetos da família. Ele ainda tinha esperança quanto a essas riquezas. Contudo, encontrei nas anotações de Levi, que mais tarde se tornariam o que hoje conhecemos como Evangelho de Mateus,
Encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. O que Saulo está fazendo aqui, gente? Ele está se comparando àquele jovem rico que se aproxima de Jesus, indagando-lhe o que fazer para herdar a vida eterna. Aquele que está registrado para nós no Evangelho de Mateus, à época era ainda as anotações de Levi, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22, e até um pouco dos subsequentes, nós temos essa conhecida parábola ou conversa, diálogo entre Jesus e o jovem rico, o mancebo rico. Aquele que indaga ao Cristo quanto essa vida eterna, o quanto essa vida abundante, quanto essa felicidade, essa paz que nos está reservada, o que fazer para alcançar isso? Jesus, já conhecendo aquela alma, reconhecendo que não estava ali diante de um espírito ainda no desabrochar da razão, mas de um espírito mais lúcido, de um espírito que já estava avançando no processo de construção de si mesmo, Jesus responde já sabendo a resposta: pratica os mandamentos. Aí ele indaga, o jovem, quais os mandamentos? Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E o jovem responde: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus não o contradiz, como a dizer que sim, aquele jovem, nesse quesito, já vinha fazendo, já vinha cumprindo os mandamentos, já havia avançado muito, mas precisava dar alguns outros passos fundamentais. E aí que entra o X da questão, o ponto-chave, o ponto nevrálgico na vida daquele jovem. Jesus então acrescenta: vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E é então que o jovem, que já era alguém comprometido com os mandamentos, que já era alguém com qualidades, recua, porque não soube deixar aquelas outras riquezas às quais ainda se apegava. Não está dito propriamente o que seriam, se seriam posses, bens, parece numa leitura primeira que seriam bens ou posses, mas diz o texto então que aquele jovem sai entristecido do contato, do diálogo com Jesus, porque tinha muitas posses, muitas propriedades. Essa é uma parábola muito conhecida por todos nós, mas nem sempre meditamos nela com a profundidade que ela nos pede. E aqui Saulo se compara a este jovem, que de fato era um jovem já com muitas qualidades. Era um jovem com conquistas, com virtudes, além daquelas propriedades, daqueles títulos, daqueles ornamentos de natureza exterior. Mas, diferentemente do jovem rico que, quando chamado a deixar outras riquezas às quais se apegava, não conseguiu, Saulo agora entendia que era preciso deixar para trás não só as riquezas que ele já tinha deixado dos cargos, dos aplausos, dos triunfos, mas até mesmo outras riquezas mais caras ao seu coração, como, por exemplo, a compreensão dos seus amados. A segurança de tê-los ao seu lado, compreendendo ou secundando nos seus caminhos novos. Ele começa a entender que essas riquezas não nas teria e que Jesus lhe pedia então para renunciar até mesmo a estas, para seguir com ele. Não abandonar, não deixar de amá-los, mas entender que por hora não poderia contar com eles na jornada que tinha por empreender. Deveria seguir amando-os, compreendendo-os, ainda que não os compreendesse, ainda que eles não o compreendessem, ainda que eles não o secundassem no seu caminho. Então é muito interessante vermos esse paralelo que Saulo vai fazer aqui entre ele e o jovem rico, mas digamos que Saulo foi o jovem rico que triunfou na prova, ao passo que o do Evangelho, infelizmente, não. Mais tarde, certamente, deve ter triunfado, deve ter buscado com Cristo esse caminho de renovação, deixado para trás algo a que se apegava ainda. Mas Saulo é o jovem rico que soube, diante do convite à renúncia, aceder, dizer sim ao Cristo. Porque essa é a ideia sobre a qual nós vamos falar aqui, quando pensamos nessa parábola num sentido mais profundo.
A gente pode se recordar daquela fala de Jesus que às vezes soa-nos muito estranha, quando ele fala assim: se alguém quiser vir após mim e não deixar seu pai, sua mãe, ainda não é digno de mim. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer com isso? Parece-nos muito estranho uma fala dessa na boca de Jesus. Mas está aqui o grande convite à renúncia. Não no sentido de desprezarmos laços sagrados de família, deveres com os quais devemos estar sempre comprometidos. Afinal de contas, honrai vosso pai e vossa mãe é um dos mandamentos. Mas a renúncia aqui no sentido de entendermos a posição, às vezes, de corações queridos que não nos entenderão em nossos propósitos de renovação, de avanço, de progresso. É o que Kardec vai comentar de maneira muito clara. Ele vai dedicar boa parte do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, estranha moral, para falar de temas como esses, que parecem estranhos vindos de Jesus. A renúncia ali é de natureza interna. Não é abandonar pai e mãe, é entender, puxa, não conseguem por hora entender o meu novo ideal, a minha nova proposta. Não consegue ainda analisar o mundo por essa nova pauta de valores que o Cristo tem me demonstrado. Ainda enxerga o mundo por uma outra pauta de valores. Os compreenderei, mas não deixarei de seguir com Jesus. É preciso avançar com Jesus. Então, essa parábola que Saulo nos propõe aqui, ela abre um universo de reflexões para nós, à medida que vamos nos identificando também, de uma ou outra maneira, com aquele mesmo jovem rico. Só para concluir aqui a fala de Paulo, ele diz assim, ainda no diálogo com Alexandre: então, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, como o jovem rico lá da parábola, ou da passagem do Evangelho. Mas, se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima desse mundo. Então, basicamente, o que Saulo entendeu e o que cada um de nós precisamos entender é que riqueza nenhuma do mundo, e aqui falaremos de vários tipos de riquezas, pode se constituir para nós um obstáculo entre nós e o Cristo, que é, no fundo, a maior de todas as riquezas. Paulo, mais tarde, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, diria assim: o que antes eu considerava ganho, reputei-o perda pelo Cristo. O que ele quer dizer com isso? O que eu antes achava que era ganhar, o que eu antes achava que era me engrandecer, que era triunfar, mais tarde eu fui perceber e notar que na maioria das vezes era perder. Do ponto de vista do Espírito, do ponto de vista novo por meio do qual Cristo me ensinou a enxergar a vida. Porque ele, por exemplo, queria ampliar a sua influência perseguindo a outros, até mesmo os torturando. Queria ele, de todo modo, a todo custo, dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés, acreditando fosse aquilo ganho. Mas que ganho seria esse, se no modus operandi, no modo de agir, está ali a violência, a imposição, o desrespeito, a agressividade? Então, o que ele julgava ser ganho, mais tarde entendeu ser perda. E muito daquilo que ele entendia antes ser perda, com Cristo, ele passou a entender que é ganho. Por exemplo, a gente acha que às vezes perder a saúde por algum tempo, em uma determinada experiência, seria somente algo ruim, para mais tarde identificarmos que aquilo foi um grande ganho de experiência, de maturidade, de consciência para a nossa vida. Às vezes a gente acha que perder recursos materiais é, de fato, uma grande perda na vida, para mais tarde descobrirmos que foi graças àquela perda que a gente ganhou consciência sobre os verdadeiros valores e finalidades da vida. Então, quantas e quantas vezes, a depender da perspectiva que se adota, da visão espiritual que se possui, o que era perda se torna ganho, e o que era ganho se torna perda.
Porque no versículo seguinte, o versículo 8 desse capítulo 3 aos Filipenses, Saulo acrescenta: porque é tão grande o que o Cristo nos propõe, é tão rico, é tão abundante, que tudo diante disso passa a ser pequeno, passa a ser menos importante, passa a ser entendido como simples recurso, meio, auxílio para conquistarmos a única e mais efetiva de todas as riquezas: a nossa edificação em Cristo, nos valores de que Ele se fez emissário. Então é isso que ele está descrevendo, a sua trajetória como jovem rico, que, diferente do jovem rico da passagem, aceitou o convite à renúncia. Senhor, você me pede agora para abandonar cargos, títulos, prestígio, renome, aplausos para seguir-te. Isso eu já fiz. Mas eu ainda trazia no meu coração aqui algumas riquezas que me eram muito caras. Por exemplo, a compreensão dos meus familiares, a estima dos meus amigos. Mas eu estou notando, Senhor, que nem essas eu terei. Mas não será por isso que eu desistirei de seguir-te. Não será por isso que eu desistirei de seguir-te. Seguirei os amando, os compreendendo, ainda que à distância, mas a busca do teu evangelho e do compromisso com a tua mensagem me é mais importante ao coração. Porque quantos corações não desistem da trajetória de renovação íntima com Cristo por estarem aferrados a certas riquezas, das quais não estão dispostos a abrir mão. Porque quando a gente fala dessa parábola do jovem rico, muitos, a imensa maioria dos que abordam essa passagem, vão pensar em termos de riqueza monetária, amoedada. Mas, como diz Emmanuel, numa bonita mensagem no livro Escrínio de Luz, capítulo 33, existem diversos tipos de ricos e de riquezas. Riqueza, diz Emmanuel nessa mensagem, não é somente recurso em termos de moeda, recurso monetário. Riqueza é todo valor que pode, de alguma maneira, atender às necessidades humanas. E que nós somos convidados a mobilizar a serviço das necessidades humanas, do bem comum. Mesmo a criatura mais desprovida de recursos materiais na terra tem alguma riqueza que ela é chamada a movimentar no sentido do bem comum. Por isso, Emmanuel vai dizer em uma outra mensagem: todos somos ricos de alguma coisa que somos chamados a movimentar na exaltação do bem. Então, quando ele fala nessa mensagem de ricos e riquezas, ele vai apresentar uma série de outras riquezas. Por exemplo, a riqueza do conhecimento. Aquele que cultivou a sua mente, que buscou estudar, vai angariando esse tipo de riqueza. Agora, se ele se aferra a essa riqueza, não entendendo a finalidade que ela deve ter de alimentar a vida, o progresso comum, aquela riqueza se torna nele vaidade, soberba. E ao invés de estar a serviço do seu espírito, a serviço da sua jornada para o Cristo, ela se torna um entrave. Por exemplo, a saúde do corpo. Ter o corpo saudável, gente, é uma riqueza. E somos, cada um de nós, chamados a movimentar essa riqueza a serviço do bem comum. Agora, se eu me sirvo da riqueza da saúde do corpo só para dar vazão aos sentidos, aos prazeres, aos caprichos, essa riqueza, ao invés de estar a serviço da minha renovação, se torna um entrave ao meu progresso. Porque tudo na vida pede esse dinamismo. Numa outra mensagem em que ele estuda a riqueza, o Emmanuel fala assim: basta a gente olhar o manancial de água ou o próprio sangue que flui em nosso corpo. Faz com que a água do manancial fique parada para ver o que ela vira. Faz com que o nosso sangue pare de circular para ver o que acontece. Então, todo tipo de valor, de riqueza na criação, que deixa de fluir, de movimentar-se nutrindo, amparando, servindo em outras partes, a outros corações, torna-se uma riqueza estagnada, que deixa de ser um recurso de evolução e passa a ser um obstáculo ao nosso progresso.
Será que a gente está entendendo a dimensão do convite de Jesus? Vai, vende o que tens, oferta às outras criaturas e terás um tesouro no céu. A palavra vende é traduzida por vende, mas ela pode ser entendida também, quando nós vamos ao original no grego, por permuta, troca. Então, basicamente, Jesus está falando assim: meu filho, minha filha, todos na terra têm algum ou alguns tipos de riqueza. E você é chamado a permutar essa riqueza que você tem, servindo aos outros, para então alcançar a única verdadeira riqueza, o tesouro no céu. E o céu está onde? Fundamentalmente, primordialmente, em nós. Então, se a riqueza do meu conhecimento está a serviço só da minha vaidade, ela não está produzindo a riqueza das riquezas, que é sabedoria real, humildade. Se a riqueza da minha saúde não está a serviço da produção da riqueza do Espírito, ela não está cumprindo o seu papel de produzir a verdadeira riqueza. Eu não estou sabendo permutar essa riqueza pela riqueza verdadeira. Por exemplo, a família. A família é uma riqueza que nós temos. A convivência no âmbito familiar, se assim soubermos cultivar, uma convivência amorosa, gentil, compreensiva, é uma riqueza. Não há problema nenhum com essa riqueza, desde que a gente não se prenda excessivamente a ela a ponto de não olharmos para mais ninguém. Minha única riqueza é a minha família. Eu não tenho olhos para nenhuma dor além dos meus. Eu só penso na dor dos meus. Então, faz-me recordar aquele puxão de orelha que o Emmanuel, certa feita, deu no Chico, porque uma cunhada sua, aquela que era casada com o seu irmão que desencarnou, estava passando por alguns processos de transtorno psiquiátrico e precisou ser internada, à época, lá em Belo Horizonte. E o Chico, cuidando ali dos sobrinhos e toda aquela dificuldade, a família já com muita carência de recursos, e ele um dia, orando, a espiritualidade, meio que se lamentando pela condição dela e tal, o Emmanuel então aparece e fala: mas você já parou para pensar quantas outras pessoas estão lá? Além desse coração que lhe é mais querido, você já parou para pensar quantas as outras pessoas que estão lá? Acontece, Chico, que eu nunca vi você orar pela dor dos Pereira, dos Silva, dos Xavier, dos outros que estão lá, que não a sua família. Por acaso a dor dos Xavier é maior do que a dor dos Pereira, dos Silva, do Souza? Então, a gente tem que sim aprender a valorizar a riqueza do lar, da família, mas se ela se torna um cativeiro de egoísmo, em que só me preocupo com os meus, comigo, com os meus, com a minha família, essa riqueza não está cumprindo o propósito de nos ensinar a riqueza da fraternidade, da família universal que precisamos consolidar. Mesma coisa o conforto, o bem-estar. É uma riqueza. Não há problema em buscar um pouco mais de conforto, de bem-estar, desde que o conforto, o bem-estar não se torne um cativeiro. A criatura não está disposta a abrir mão de nada do seu conforto para ir servir. Acordar mais cedo, fazer uma ronda noturna, parar alguém à distância. Ela não quer abrir mão em nada das suas comodidades. Aquela riqueza é para ela, portanto, algo que aprende, ao invés de impulsioná-la ao progresso. Então, é disso que Jesus está falando nessa parábola, num sentido mais amplo. Claro que a riqueza de recursos monetários também está envolvida ali. Ela tem uma imensa potencialidade de realização, se soubermos fazê-la fluir a benefício da sociedade. Agora, existe uma série de outras riquezas, das quais nós somos detentores, e muitas vezes são elas obstáculos que criamos para seguir o Cristo. Não, eu não faço isso porque eu não quero abrir mão do conforto, da riqueza do conforto. Não faço isso porque eu não estou disposto a abrir mão uma horinha que seja na semana da riqueza da convivência no lar. A riqueza do conhecimento, eu não quero descer do pedestal em que me coloquei para espargir essa riqueza de conhecimento, educando, instruindo, consolando. A riqueza da saúde, só quero saber de gastá-la comigo e com o meu prazer.
Não quero dar da minha energia a outrem, a enfermos, a aflitos. Então, quantas e quantas riquezas todos temos e somos chamados a renunciar a elas em algum grau para colocá-las realmente a serviço. Foi aqui o que Saulo aprendeu a fazer. Para ele era deveras especial o fato de poder contar ainda com a estima dos amigos, com a compreensão da família. Mas quando o pai lhe diz, ou Cristo, ou eu, ele respeita e não deixa de amar o pai, nem de cumprir os seus deveres para com ele, mas responde, não posso, por amor ao meu pai, deixar de seguir ao Cristo, que já polariza as minhas buscas. É uma renúncia, sobretudo, de natureza interna, e aí cada um de nós precisa elencar, levantar de si para consigo quais as riquezas já possui e como as tem mobilizado. Têm sido elas obstáculos, entraves à nossa jornada com Cristo, ou já estão servindo como alavancas que nos impulsionam ainda mais nessa caminhada com Jesus? Saulo soube muito bem fazer. Abriu mão de tudo que antes considerava riqueza. Tudo que ele antes considerava valor, grandeza, ele entendeu que isso caía agora à última posição da sua escala, para que o Cristo e o seu reino se erguesse à primeira posição. E tudo mais que ele tinha, então, passa a gravitar em torno desse propósito. Isso é atender ao convite de Jesus. Vai, permuta o que tens, seja o conhecimento, seja a saúde, seja o cargo, sejam as posses, seja o bem-estar, seja a família estruturada, permuta isso, serve-se disso para construir riquezas do Espírito em você e em outras vidas. Isso é renunciar como o convite de Jesus, para construir tesouros no céu do coração e da consciência. Aquele jovem da passagem não conseguiu se desvencilhar, desapegar das riquezas que ainda possuía. Fossem elas propriedades, fossem elas comodidades, fossem elas caprichos. Quantas vezes a gente não elege um capricho como sendo o que é mais especial? Disso eu não abro mão, eu só sirvo se for assim. E aí você não faz nada, você não serve por melindre, por capricho, porque você elegeu aquele capricho como uma riqueza e não soube trocá-la pela riqueza muito maior que o Cristo te revelaria em serviço. Saulo soube fazer, diferentemente do rico da passagem, converteu-se num jovem rico virtuoso, o modelo oposto daquele que nos foi apresentado como arquétipo na passagem, inspirando-nos a todos a refletirmos sobre as nossas riquezas e o momento adequado, o discernimento, a reflexão sobre como poderemos não nos prender a elas, mas servirmos delas para avançar em direção à riqueza do Cristo. Isso nos faz lembrar uma reflexão de Jesus que está num diálogo entre ele e Simão Pedro no capítulo 12 do livro Boa Nova, intitulado inclusive Amor e Renúncia. Então esse grande tema da renúncia, ajudando-nos a entender que tudo que aqui recebemos de natureza mais transitória, mais efêmera, a isso deveremos aprender a renunciar para então conquistar de fato o que nos espera em termos de valores espirituais. É isso que Jesus quis dizer um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo 19, onde está a passagem do jovem rico. Jesus diz, aquele que deixar casa, filho, filha, pais e mães por amor de mim, receberá o cêntuplo. Mais uma vez, Jesus não nos está impelindo a sermos relapsos quanto a deveres fundamentais, especialmente com os corações que a vida colocou ao nosso redor. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, se o outro não te compreende, se o outro ainda não quer viver essa proposta, o que te impede de vivê-la? Estando ao lado dele, se o outro ainda não se dispõe a conquistar humildade, perdão, a buscar valores de transcendência, o que te impede de, deixando ele ser como ele é, sem deixar de amá-lo e respeitá-lo, você empreender a sua jornada? Porque quantas vezes não encontraremos nisso justificativas para a nossa estagnação? Não encontrei suporte, os meus não me compreenderam, mas a jornada é sobretudo interna. Como Jesus perguntou a Pedro, o que te importa a ti? Segue-me tu.
o marido não compreende, a esposa, o filho encontrou outros caminhos completamente diversos. O que te importa a ti? Renuncia a essa riqueza da compreensão e segue com Jesus. Mais tarde ela há de redundar em frutos muito abençoados, porque o exemplo pavimentará caminhos para aqueles que por hora não compreenderam, como certamente se deu com Saulo, como se deu com Lívia e Emmanuel. Emmanuel, à época, Publio não queria nem saber de evangelho, mas Lívia nem por isso se deteve. Caminhou com Cristo, renunciando, e com isso conquistou aquele coração, que hoje é para nós esse grande orientador. Então, aprendermos a renunciar é das lições fundamentais da vida. Da mesma forma, aprendemos a entender riqueza numa outra perspectiva, não somente em termos de bens do mundo, mas em termos de possibilidades que temos e que somos chamados a movimentar. Não mantê-las estagnadas, paradas, mas dinamizar isso na vida. Por isso, nesse diálogo com Jesus, Pedro pergunta a ele justamente sobre essa fala do mestre, né? Jesus tinha falado de honrar pai e mãe, e de repente ele traz, né? Aquele que deixar pai e mãe por amor de mim receberá o cêntuplo. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Pedro fica confuso. Como assim, mestre? O que você quer dizer com isso? E aí Jesus responde assim: o Evangelho, Pedro, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, na sua vida, você vai contar com muitas riquezas, dentre as tantas que já falamos aqui. Mas não se esqueça, a principal, a que você veio aqui buscar é esta: o reino de Deus expresso, sentido em ti, a comunhão com a divina fonte da vida. Tudo mais na sua vida é acessório para isso. Se você colocar o acessório acima da meta principal, você é o jovem rico da parábola, que não soube colocar o acessório na devida posição. É isso que Jesus está dizendo. Então, deve ser o tema central de nossa vida. A família, inclusive no mundo, está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Então, muitas vezes na nossa jornada, Jesus vai nos pedir para renunciar a certa riqueza. Então, outrora eu tinha saúde do corpo, de repente chega a enfermidade. Se eu me rebelar, é que eu não soube renunciar com Cristo à riqueza que Ele pediu para eu deixar momentaneamente de lado, para aprender sobre outros valores com Ele pela bênção da enfermidade. Outrora eu tinha essa configuração de vida, que muito me agradava, na qual estava acomodado. De repente a vida faz assim e vira de pernas para o ar. É Jesus que te pede: renuncia a essa riqueza para conquistar outras ainda maiores. Mas o que geralmente a gente faz? A gente se revolta porque não está disposto a abrir mão daquela riqueza, porque eu considerava aquela vida tranquila, daquele jeito, daquele modo em que ela estava, a minha riqueza principal, e não entendia que aquilo era também configuração transitória, a serviço da riqueza principal em mim. E aí a gente esperneia, a gente se revolta porque não soube renunciar à riqueza ilusória que conservávamos antes, porque o Senhor está nos convidando a descobrir uma outra e mais profunda riqueza, a partir de experiências que, num primeiro momento, se nos apresentam como perdas, mas que mais tarde, notaremos, serão benditos ganhos. Antes, a presença física de um determinado ente querido era a minha riqueza. De repente, o Senhor o convida de volta ao mundo espiritual. Me convida a renunciar àquela riqueza. E aí, o que acontece muitas vezes? Revoltamos-nos, porque não entendemos que o Senhor nos prepara uma riqueza ainda maior para nós e para aquele que partiu no reencontro, em planos mais elevados da vida. Então, quantas formas de riqueza não temos sabido deixar, temos buscado conservar a todo custo,
deixando, portanto, de nos abrir à nova, à mais profunda, à única, de fato, riqueza que temos a construir em nós. Por isso Jesus disse, são raros os que sabem privar-se, a maioria de nós quer se apegar, não quer deixar ir, não quer aprender a renunciar, e aí deixa de angariar maiores recursos do Espírito. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo. Então, às vezes, o convite de Jesus ao jovem rico que sou vai ser: você está disposto a deixar esse cargo? Você está disposto a deixar essa posição de destaque no mundo para eu te convidar a uma nova seara de trabalho? Você está disposto a deixar a beleza do corpo a partir de um acidente, alguma experiência? Você está disposto a deixar essa tranquilidade de convivência que você tem tido aí pelos recursos amoedados para passar um momento de privação? Na construção do reino de Deus chegará sempre e mais de uma vez o momento em que Jesus falará a nós como falou o jovem rico. Você está disposto a deixar essa ou aquela riqueza para entrar numa nova etapa comigo? Pode ser a estima do mundo, pode ser a presença física de alguém, pode ser a da família terrestre, como Saulo teve que fazer, pode ser a do viver nas paisagens queridas. Daqui a pouco o Senhor te tira daqui e te bota numa cidade lá longe de todo mundo. Você está disposto? Se for desígnio da vida? Eu me lembro, para mencionar aqui um caso, do Haroldo, que certa feita estava reclamando porque ele foi alocado para uma cidade pequenininha lá no interior de Minas Gerais, e ele estava meio revoltado com aquilo, que eu vim fazer aqui, onde que eu fui parar, saindo lá de Belo Horizonte e tal. E foi justamente esse o período em que ele teve mais tranquilidade, digamos assim, menos cometimentos e deveres exteriores, que lhe permitiu fazer a tradução do Novo Testamento, produzir esse material que tem sido tão útil para o nosso movimento. Então, a priori, ele lamentou, falou: mas como assim? Me tirou lá das paisagens queridas, daquela cidade com a qual eu já estava acostumado, me mandou lá para um rincão, sem entender por quê. Ele disse que até conversou com uma freira lá que lhe disse: então, aprenda a florescer onde Deus te colocou. Algum motivo tem dele ter te tirado da riqueza do que você considerava antes para te colocar naquilo que agora se acha perda. Mas você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que há riqueza aí também, se souberes aceitar. Ou então a de uma alma bem amada, que se afasta, que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Coração que você tinha ali com um coração muito querido, que vocês partilhavam muito de ideal, de sintonia, de propósito, mas de repente você avança, renova os seus propósitos e ele se mantém nos propósitos de ontem. Às vezes ele se manteve lá buscando ainda só o que é de natureza material, mas você passou por um despertar, está buscando outras coisas. Você nunca vai deixar de amar esse amigo querido, mas você também não vai ficar preso aos mesmos propósitos só por conta da amizade. Você vai buscar outros horizontes, porque a sua alma pede isso, porque a meta principal é crescer em Cristo, é buscar a Deus. Por isso Jesus conclui aqui: Simão, quão poucos sabem partir, ou em outras palavras, renunciar, como o jovem lá da parábola não conseguiu, mas Saulo, o jovem rico, o outro jovem rico do Evangelho, conseguiu. Quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo, dos braços adorados de uma afeição, por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia? Então você está disposto a abrir mão da imagem que você tem? Porque a calúnia é isso, ela vai arranhar a sua imagem. Mas o que é mais importante? Qual riqueza é mais valiosa para você? A riqueza da sua imagem perante o mundo ou a riqueza da sua consciência perante Deus? Quantos seguidores de Jesus foram convidados a abrir mão de qualquer reconhecimento, qualquer imagem ou aparência perante o mundo? Mas o fizeram porque pensavam na consciência, na essência diante de Deus. Então, quão poucos, quão raros saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença,
por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais. Então a criatura prefere ficar ali no comodismo, na acomodação, ao invés de buscar novos horizontes com Cristo, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor do reino, esperando um instante em que Deus se pronuncia. Saulo partiu, abriu mão de todas as riquezas que ele reputou por perda em outro tempo, para então esperar o momento em que Deus se pronunciaria, para então servi-lo até a consumação dos seus dias. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Ninguém conseguirá avançar de fato se, diante desse chamado do Cristo, vai, permuta as tuas riquezas, ofertas à vida, aos pobres, aos necessitados e ajunta um tesouro no céu. Ninguém conseguirá avançar se não disser a Jesus um sim diante desses convites. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Eis o que a conjunção de lições do Evangelho nos ensina, linkando a parábola, a passagem do jovem rico, à própria vida, a história de Saulo. Aprendemos então que esse jovem rico não está lá, longe de nós. Não é senão nós outros, nós próprios, cada um com as suas riquezas, a que o Cristo então convida, saibamos permutar, ofertando a vida, para não trocarmos a maior de todas as riquezas por essas que são simples auxiliares na edificação da riqueza e dos valores do Espírito. Saulo soube fazê-lo, triunfou e demonstrou-nos o que é a construção do reino no coração. Descobriu um tal montante de alegria, de realização, que tudo aquilo que antes ele achava tão importante, mais tarde ele diria, simples escória, não chega a ser nada diante do que Cristo nos tem a apresentar, desde que saibamos aceitar os seus convites para renunciar e para seguir adiante, sejam quais forem as experiências que Ele nos propuser. Meditemos, então, cada um de nós, nas riquezas de que somos momentaneamente mordomos, administradores, para que saibamos fazer delas um passo a mais na conquista da riqueza do Cristo em nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma feliz jornada a cada um de vocês. Paz e bem.